Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 161 da prova do Enem 2009, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Daniela Estevão, que escreveu aí nos comentários do meu canal pedindo essa questão. É uma questãozinha bem interessante que envolve um pouco de álgebra, a gente vai ter que colocar algumas incógnitas aqui no meio e também envolve porcentagem. Eu vou apresentar para vocês duas resoluções diferentes. É bem legal essa questão porque ela é praticamente duas questões em uma. Eu posso resolver ela de um jeito, usando uma parte dela, e resolver de outro jeito, usando outra parte dela. Então fica comigo até o final que vai valer a pena, galera. E não esquece de dar o joinha aí embaixo. Vamos lá, ó. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na relação entre as populações masculina e feminina no Brasil, observou-se em 2000 o total de 97 homens para 100 mulheres. Galera, essa informação aqui, ó, ela não vai ser utilizada para nada na questão, porque aqui é para o ano 2000 e a partir de agora a gente só vai falar de 2050. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que se ligar. Às vezes, existem informações no enunciado que a gente não utiliza. Essa aqui é uma informação que a gente não vai utilizar. Então, olha só, para 2050, agora sim a gente vai usar, espera-se que a razão entre a população masculina e feminina fique em torno de 94%. Então, a gente para por aqui e vamos anotar essa informação. Essa primeira informação fala de uma razão. Galera, o que é uma razão? Sempre que aparecer a palavra razão no enunciado, a gente sabe que trata-se de uma divisão, uma fração. Então eu vou colocar aqui, ó, um tracinho representando a fração, e a fração nada mais é do que alguma coisa em cima dividido por alguma coisa embaixo. Que coisa que eu coloco em cima? Eu vou colocar aquilo que o enunciado falar por primeiro, depois da palavra razão. Então eu vou colocar, ó, população masculina em cima. População masculina de 2050, né? Então, para representar a população masculina, eu vou utilizar a letra H. H de homem, né? Então, população masculina é H, e a razão, ela tem alguma coisa embaixo também. E essa coisa embaixo, a gente coloca aquilo que ele falar depois da palavra razão, né? A primeira coisa a gente coloca em cima, e a segunda a gente coloca embaixo. Então, para a população feminina, eu vou usar o M de mulher. Então, essa razão, em 2050, valia 94%. Eu vou escrever assim, ó, 94%. Não pode esquecer disso aqui. Poderia escrever na forma decimal também, 0,94, não tem problema. Mas não pode esquecer que é por cento, galera. Se escrever só 94 aqui, tá errado. Então, isso aqui é a tradução matemática dessa frase em azul. Isso é, em cada grupo de 100 mulheres, haverá 6 excedentes em relação à quantidade de homens. Olha só, se nós temos essa razão aqui, ó, de 94%, significa que a quantidade de homens representa 94% da quantidade de mulheres. Então ele nos diz, ó, um grupo de 100 mulheres vai ter 6 excedentes de mulher, ou seja, terá 6 mulheres a mais do que a quantidade de homens. Essa informação verde a gente não vai utilizar na primeira resolução. Então, isso aqui que nos importa, e o verdinho aqui é outra maneira de falar a mesma coisa. Dessa forma, estimou-se que, em 2050, o excedente feminino, na população total, poderá atingir 7 milhões de mulheres. Botei o M aqui para representar milhões, né? Na verdade, eu não posso colocar o M, senão vou confundir com esse M aqui. Então, vou escrever 7 MI, né? De milhões. Galera, o que é excedente? Excedente é quanto a mais alguma coisa tem em relação a outra. Então, como a gente tem um excedente de mulheres em relação a homens, significa que tem mais mulheres do que homens nesse lugar. E como é que a gente calcula esse excedente? Fazendo um menos o outro. Então, o excedente de mulheres em 2050 nada mais é do que a quantidade de mulheres, que é maior, diminuído da quantidade de homens. Quando eu fizer essa subtração, eu vou encontrar o excedente. E o excedente é 7 milhões. Então, vou escrever aqui, ó, 7, porque eu vou trabalhar só com milhões a partir de agora. Então, notem que eu tenho essa equação que envolve H e M, e tenho essa equação que envolve H e M também. Duas equações, duas incógnitas, até agora o negócio está ficando bonito para o meu lado.
Então vamos continuar lendo a questão aqui, ó. Esses dados indicam que a população brasileira total em 2050, distribuída por sexo, poderá atingir cerca de quantas mulheres e quantos homens? Então ele quer saber qual o valor de H e qual o valor de M, que a gente estipulou que era a quantidade de homens em 2050 e a quantidade de mulheres em 2050. Então vamos encontrar esse valor. Como é que a gente resolve esse sistema formado por essas duas equações, galera? Eu vou pegar essa equação e vou isolar o valor de H. Então olha só, esse M que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar assim, ó, o H vai ficar parado aqui desse lado, igual, o M eu não escrevo porque eu passei para o outro lado, né? Então vai ficar 94 sobre 100 vezes o M, ou seja, 94M sobre 100. Então encontrei esse valor aqui dessa equação. Agora que eu isolei o valor de H, eu posso colocar esse valor de H dentro dessa equação aqui. Isso pode me ajudar a achar o valor de M. Então, vou fazer isso, ó, eu vou colocar esse H aqui. Então, vai ficar M menos H, sendo que o H é 94M sobre 100. Isso é igual a 7 milhões, que eu só estou usando aqui o 7 para representar, né? Agora, como é que eu faço essa subtração aqui? Galera, eu posso fazer o MMC, né? MMC aqui é como se fosse sobre 1, aqui é sobre 1 também. Tiro o MMC, que é 100, e resolvo. Mas eu posso pensar assim também, ó. Aqui é uma porcentagem, 94%. Aqui eu tenho o M. Esse M aqui, ele não é um M, ou seja, não é 100% de M. Então eu tenho 100% de M menos 94% de M. Galera, quanto é que é 100% menos 94%? É 6%. Então, de cabeça, eu consigo fazer essa subtração aqui, ó. E eu chego nessa resposta para a subtração desse lado. Isso é igual a 7. Facilita a minha vida. Eu poderia fazer o MMC aqui, mas ia demorar alguns passos a mais. Ia gastar tempo, que na hora do Enem é precioso, né? Então, o meu objetivo aqui é encontrar o valor de M. Então, vou pegar esse 100 que está dividindo, vou passar para lá multiplicando. E, ao mesmo tempo, eu vou pegar esse 6 que está multiplicando e passar para lá dividindo. Então, praticamente, eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Então, o M vai ficar sozinho aqui. Esse 100 que está dividindo vai junto com o 7, vai ficar 100 vezes 7, que é 700. E esse 6 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar aqui, ó. Então, quando eu fizer essa divisão, vou encontrar a quantidade de mulheres lá em 2050. Vamos efetuar essa continha aqui do lado, ó. Vou fazer com a canetinha verde. 700 dividido por 6. Eu consigo pegar o 7 aqui, o 6 cabe uma vez dentro do 7. Daí 7 menos 6 vai dar 1. Desço esse 0 aqui, ó. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? Uma vez. 1 vezes 6 vai dar 6. 10 menos 6 dá 4. Desço esse 0 aqui agora. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? Cabe 6 vezes, né? 6 vezes 6 vai dar 36 e sobra 4. Posso parar aqui porque não preciso nenhuma casa depois da vírgula, né? Mas a gente pode ver, ó, que eu vou colocar a vírgula aqui, acrescentar o 0, vai começar a dar uma dízima periódica, 66666. Mas eu poderia ter parado aqui no 116, que não tem problema. Então isso significa que em 2050 nós teremos 116 milhões de mulheres. Vamos olhar nas alternativas, ó. A quantidade de mulheres está aqui, 116 nós temos nas letras delta e eco. Então eu elimino alfa, bravo e charlie, já estou entre duas. Como é que eu vou tirar o empate agora? Eu tenho que achar a quantidade de homens, né? Eu posso utilizar essa equação aqui, ó, substituindo o valor de M que eu encontrei. Então eu vou ter, ó, 116 menos H, que é o que eu estou procurando agora, isso é igual a 7. Eu quero encontrar o valor de H, então vou deixar o 116 parado aqui. Esse H eu vou jogar lá para o outro lado. E esse 7 eu vou jogar para cá. Então o 7 vem para cá, fica menos 7. O H foi para lá, virou mais H. Então, ó, o H é igual a essa subtração. Então, H é igual a subtração que dá 109, né? 116 menos 7 vai dar 109. A gente tem a resposta, então, ó, gabarito letra E, com 109 milhões de homens. Bom, pessoal, mas essa foi a primeira resolução, que ela é um pouquinho mais demorada. A segunda resolução é muito mais rápida e envolve uma sacada aqui, ó, nessa parte verde. Então, vamos dar uma olhadinha na segunda resolução. Na segunda resolução, eu vou pensar na questão do excedente. Olha só, a informação dada no enunciado é que em 2050, num grupo de 100 mulheres, 6 são excedentes.
Então a gente vai fazer tipo uma regra de 3. Olha só. Coloquei aqui 100 mulheres em 2050, dessas 100, 6 eram excedentes. Agora ele nos dá outra informação de 2050. Ele fala também, ó, em 2050, o total de excedente é 7 milhões de mulheres. Então eu vou agora para outra linha da minha regra de 3 e coloco aqui, ó, no lugar do excedente, eu coloco 7 milhões. Para ter esse excedente de 7 milhões, eu tenho que ter quantas mulheres em 2050? E é exatamente isso que ele quer, né? Qual a quantidade de mulheres em 2050? A gente vai fazer agora essa regra de 3 e vai achar a resposta. É uma regra de 3 simples e direta, efetuando a multiplicação cruzada, a gente vai ter o quê aqui, ó? 100 vezes 7 milhões vai dar 700 milhões. Então vou deixar só 700 que eu vou trabalhar tudo em milhões. Isso é igual a interrogação vezes 6, ou seja, 6 vezes a interrogação. O meu objetivo é encontrar a interrogação, então eu passo esse 6 dividindo para o outro lado. Daí logo vai ser 700 sobre 6 é igual a interrogação. Logo a interrogação é 700 sobre 6. Galera, a gente já fez essa conta, 700 dividido por 6 dá 116 milhões. Então, fazendo essa regra de 3, a gente achou que só pode ser letra delta ou letra eco. 116 milhões de mulheres. Como é que a gente acha a quantidade de homens agora? Pelo excedente, né? Se o excedente é quanto a mais de mulher que tem que ter 7 milhões de mulheres a mais na resposta. Então a gente olha na alternativa delta, tem 116 milhões de mulheres e 97 milhões de homens. Quantas milhões de mulheres a mais tem? 116 menos 97 vai dar 19 milhões. Então não pode ser a alternativa delta que o excedente não está correto. Na alternativa eco, nós temos 116 menos 109, vai dar 7 milhões, que é o excedente correto, gabarito letra eco. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram qualquer uma dessas duas resoluções, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!